Olá para você ligado no portal Assisite. Hoje falando diretamente da Capela São Francisco de Assis, aqui na Vila Glória, e ao meu lado o Padre Anderson, ele que é vigário paroquial aqui da capela. O ano de 2026 será muito importante para a comunidade católica, já que o Papa Leão XIV instituiu que será um ano jubilar franciscano em comemoração, aos 800 anos da morte de São Francisco, e o Padre Anderson vai falar um pouquinho melhor para nós sobre as comemorações que serão feitas aqui na capela. Muito bem, é uma alegria poder divulgar a todos vocês essa bonita festa que a igreja vai celebrar ao longo deste ano, que são os 800 anos do encontro de Francisco com a irmã morte, né? Ele tratava assim a morte, então a igreja celebra esses 800 anos. O Papa Leão, ele convocou a igreja para viver um ano franciscano, um ano jubilar franciscano. E para celebrar este ano, o Papa então concede uma graça que se chama indulgência plenária. Ele, em nome como pastor da igreja, ele convida os fiéis a se aproximarem desses tesouros que são as indulgências. O que são essas indulgências? Toda vez que um católico se confessa, os pecados estão perdoados. Porém, sempre permanecem em nossos corações, nas nossas vidas, alguns resquícios que ainda atrapalham essa nossa relação com Deus. E por isso a igreja ela concede o perdão também dessas culpas, o perdão desses resquícios que ainda ficaram no nosso coração de distanciamento de Deus. E, portanto, a igreja concede as indulgências plenárias, que servem justamente para pagarem essas culpas. E quais são as condições, então, para receber estas graças deste ano santo jubilar franciscano? As condições são aquelas que a igreja pede em qualquer condição para uma indulgência plenária. A primeira delas é que a pessoa se confesse. Então, aqueles fiéis que desejarem receber as indulgências neste ano franciscano, a primeira coisa é buscar a confissão. A segunda condição é justamente que a pessoa comungue, então que faça a comunhão eucarística. A terceira condição é que a pessoa reze nas intenções do Santo Padre, portanto, reze um Pai Nosso, um Creio, Salve Rainha, reze qualquer oração que possa, talvez até o mesmo terço, uma oração justamente para nas intenções que o Papa tem para este mês. E depois, a quarta condição para receber a indulgência é justamente a fazer uma visita a uma igreja franciscana. O Papa Leão disse que essa visita pode ser feita nas igrejas que têm como titular São Francisco de Assis. É o caso da nossa igreja aqui na Vila Glória, é o caso também da nossa catedral e também as igrejas que estão sob os cuidados dos franciscanos, que é o caso também da Igreja Matriz de Cândido Mota. Portanto, de um modo muito especial, a gente gostaria então de acolher todos vocês de Assis e região que desejarem visitar esta igreja que é dedicada a São Francisco de Assis e desejarem receber as indulgências deste ano santo, será uma alegria recebê-los aqui. E, Padre, nós estávamos conversando, sobre as festividades, sobre as celebrações, os projetos especiais que terão aqui na igreja durante esse ano jubilar. O senhor comentou sobre o projeto Francisco Visita Minha Casa. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós mais sobre esses projetos, sobre essas celebrações que serão feitas aqui na capela. Ótimo. E, de fato, a gente preparou toda uma programação especial para poder celebrar este ano nesta igreja de Francisco, aqui no coração de Assis, tem uma igreja dedicada também a São Francisco. Portanto, a gente preparou uma série de atividades que vão acontecer ao longo do ano. Uma delas é a que a gente chamou de Noite com Missa e Vigília Eucarística Franciscana. Então, toda a primeira sexta-feira do mês, às 11 horas da noite, às 23 horas, aqui na igreja da Vila Glória, nós teremos a Santa Missa e logo em seguida a Vigília Eucarística, um período de adoração, sempre guiados e iluminados pelos textos e pela inspiração de São Francisco. Ele que sempre foi um grande devoto da Eucaristia, um grande devoto da Santa Missa. Portanto, essa é uma das atividades e eu gostaria de incentivar. Eu imagino que muitas pessoas que estão vindo, talvez que estão nos ouvindo, talvez não teriam outros horários para participar da Santa Missa. E esse horário é um horário bastante alternativo, às 11 da noite. Então, toda a primeira sexta-feira do mês, às 11 da noite, a Santa Missa celebrada aqui, seguida da Vigília Eucarística. Uma outra atividade que nós teremos
que começa já em breve, é o projeto missionário Francisco Visita a Minha Casa, que é justamente uma proposta de acolhida e também de missão. Então, como é que vai funcionar esse projeto? Em toda a missa, às 8 horas da manhã do domingo, então toda semana às 8 horas da manhã no domingo, nós vamos escolher, sortear, né, cada semana de uma maneira diferente, uma família que vai levar para casa um oratório aqui da nossa capela e vai levar esse oratório para casa com a imagem de São Francisco. Vai passar uma semana, a gente vai também entregar um pequeno folhetim de orações para que a família reze ao longo da semana e possa, de uma forma tão bonita e tão próxima, celebrar o jubileu franciscano também na sua casa. Então, essa é uma maneira também da capela receber as pessoas e também uma maneira da capela ir ao encontro das famílias, ir ao encontro das pessoas. E ao longo do ano outras atividades vão acontecer ainda, né? Em maio nós temos um cerco de Jericó que vai ser celebrado também aqui. Nós depois também teremos já em outubro uma programação toda especial para a ocasião, né, justamente da festa de São Francisco e toda essa programação com o tempo ela vai sendo anunciada, mas de imediato eu gostaria, né, que as pessoas soubessem destas duas atividades principais, a missa e vigília eucarística franciscana toda a primeira sexta-feira às 23 horas e também o projeto missionário Francisco Visita a Minha Casa, que vai levar também Francisco às famílias. E padre, eu gostaria que o senhor lembrasse também um pouquinho, né, brevemente, a história de São Francisco, para que as pessoas também possam se encantar com essa bela história dele e convidá-las, né, as pessoas que sentirem no seu coração, a participar dessas festividades, né? Claro, Francisco é um homem extraordinário, apaixonante, então eu acho que esse ano pode ser uma oportunidade muito bonita da gente redescobrir quem é esse homem apaixonado por Cristo. Ele foi um jovem que no seu período, ele nasce ali no finalzinho do século XII, morre no século XIII e, portanto, viveu num contexto da Idade Média, né? E era um jovem que sonhava com entrar na cavalaria, era um homem que gostava de festa, né? De uma vida bastante, talvez, uma vida talvez um pouco desregrada, mas em determinado momento Francisco ele se encontra com Cristo depois, né, de uma batalha. Ele precisa ficar um pouco resguardado e aí então ele começa a ter algumas experiências, duas dessas experiências bonitas que se diz que foram os momentos em que Francisco tem a sua conversão. Uma delas seria quando ele encontra um leproso e a início sente nojo, né? A gente sabe que naquele contexto a lepra era um problema grave, não se tinha tratamento, portanto Francisco, ao invés, né, de lutar, ao invés de concordar com aquele sentimento de repulsa, ele luta contra aquele sentimento, vai, abraça e beija o leproso, né? Então aqui ele encontra Cristo naquela pessoa toda chagada e ferida com as marcas da lepra. Um outro momento que é significativo na vida de Francisco, que marca a sua conversão, é justamente quando ele vai a uma igreja em ruínas, né? E aí ele lá encontra um crucifixo muito bonito, chamado Crucifixo de São Damião, justamente porque é o nome dessa igreja, e esse crucifixo fala com Francisco e diz assim: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. E aí ele entendeu que era para reconstruir aquela igrejinha, porque era uma igreja que estava abandonada, caída. Na verdade, era um convite para que Francisco fosse um instrumento de Deus naquele contexto, certamente com tantos problemas dentro e fora da igreja, ele fosse um instrumento de Deus para fazer um convite à conversão, à humildade, à simplicidade, que são algumas das características de São Francisco. Francisco geralmente é mais lembrado pelo seu carinho para com os animais. De fato, né, tem alguns episódios da vida de Francisco em que ele tem esse diálogo com os animais, mantém a calma, né, sobretudo com o lobo que atacava uma certa região, e ele consegue, né, fazer com que se crie um clima de concórdia entre os homens e os animais. Mas Francisco, ele é acima de tudo um homem que, conhecendo Cristo, ficou apaixonado por ele. Tanto é verdade que Francisco é um dos poucos santos que nós conhecemos que recebeu os estigmas, né? O que são os estigmas? São justamente as feridas da marca da cruz, né? Da paixão, dos pregos, e Francisco recebeu os estigmas. Portanto, era um homem totalmente
voltado para Cristo, com o coração todo inteiro de Cristo e que viveu a simplicidade, a pobreza de uma forma tão bonita, sobretudo também a obediência. Ele que sempre foi muito obediente à igreja, muito obediente ao Papa, foi várias vezes ao encontro do Papa, foi pedir ao Papa autorização justamente para criar também a sua ordem, a ordem dos frades menores, a ordem que depois recebeu o seu próprio nome, a ordem franciscana. Portanto, é um homem apaixonante e eu convido as pessoas que estão nos acompanhando que busquem ao longo deste ano conhecer um pouco mais e um pouco melhor a história de São Francisco, porque ele tem muito a ensinar, não só para os católicos, né, para as pessoas de todas as religiões, elas podem aprender muito, sobretudo com o seu convite à paz, né, num contexto de tantas divisões, guerras e de tantas contrariedades, de tantas oposições, de tantas conflitos. Nesse momento, Francisco ele é uma luz que nos convida a sermos instrumentos de paz. Bom, então fica aqui o convite para você que nos acompanha no portal Assisite, para que você venha até a capela. Se ficar qualquer dúvida, o Padre Anderson se encontra à disposição também. E deixa aqui, Padre, seu convite final para as pessoas que estão nos assistindo. Claro, eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer ao Assisite por esse gesto bonito de ter vindo aqui à capela para poder divulgar essa informação tão importante, que eu acho que numa cidade que leva o nome de Assis justamente por conta de São Francisco, era mais do que interessante que a nossa cidade, a nossa região celebre com alegria a festa deste santo tão querido, tão amado. Eu quero então repetir o apelo para que vocês que estão nos acompanhando possam participar e aproveitar deste ano franciscano para redescobrir Francisco, se encantar por essa figura tão bonita e apaixonante e ao mesmo tempo que aproveite também a graça do ano jubilar, as indulgências que a igreja nos concede, sobretudo visitando as igrejas dedicadas a São Francisco, né, a igreja aqui da Vila Glória. E eu gostaria então de reforçar um pouquinho da nossa programação semanal, né? Se você não puder participar das missas às primeiras sextas-feiras às 11 da noite, né, nós temos uma outra programação também que acontece paralelamente, né, ao longo da semana. Então nós temos a missa todo sábado às 19 horas, todo domingo às 8 da manhã e toda quarta-feira às 19h30. Portanto, né, nós temos uma programação de missas e acolhidas ao longo de toda a semana. E ao longo de toda a semana também a nossa igreja está sempre aberta para visitação, então será uma alegria receber vocês nesta casa, que é também tua, é a casa de Francisco, é a casa da igreja, é a casa que quer te acolher muito bem. Sejam bem-vindos aqui à Capela São Francisco de Assis. Para mais detalhes e a programação completa, acesse o portal Assisite. Até mais!